Irmãos, nós estamos com Davi caminhando atrás de Deus. Ou seja, Davi, num primeiro momento, ele tem todo aquele desencontro da agenda de Deus, e ele permite que pessoas envolvidas com ele tenham agendas pessoais, e ele mesmo, já que todo mundo tem a sua agenda, então deixa eu buscar a minha. Eu acho que esse foi o caminho, e é o caminho meu e seu. Quando a gente percebe que as pessoas não estão tão preocupadas com a agenda de Deus, a gente acaba buscando as nossas próprias agendas. Mesmo a liderança se perde nisto. Então, a igreja, essa igreja não quer nada com Deus, cada um está procurando, então deixa eu procurar o meu. E aí é que entra num caos, né? Todos que estão envolvidos no projeto entram num caos. Isso aqui, irmãos, é facílimo. Essa igreja tem várias histórias desse jeito. Então você não precisa ir para a igreja do outro, você não precisa de pensar na outra família. Você pode buscar exemplos disso na sua própria família, na sua própria igreja. Pessoas que começam a buscar a sua própria agenda, no momento a liderança falar, já que ninguém quer nada, então deixa eu ver o que eu posso usufruir disso aqui. Né? E aí acontece um caos, porque todos fora da agenda de Deus é rota de colisão. É rota de colisão. Não tem como não fazer isso. Mas num dado momento, Davi acerta a sua agenda com Deus. Davi volta a cumprir o papel que Deus já tinha dado para ele. Ele conquista Jerusalém, que era Jebus, que estava sob o domínio dos jebuseus. Há séculos, Deus tinha dado para Israel, para a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, aquela cidade, aquela fortaleza, mas eles não tinham conseguido porque eles não estavam dentro da agenda de Deus. Mas Davi entra na agenda de Deus, ora sobre isso e começa a deslanchar com o povo de Deus. Não só conquista Jerusalém, mas também ora e espera no mover de Deus, no método de Deus, para as conquistas seguintes. E aí ele tem vitória sobre o seu arqui-inimigo, os seus arqui-inimigos, que são os fariseus, os filisteus. Então ele tem essa vitória. E aí, quando ele olha para a sua vida, ele diz, olha, eu estou acertando com Deus, eu sei que Deus está trabalhando a minha vida, eu agora consigo perceber o movimentar de Deus na minha vida, mas o povo ainda está distante. Qual a causa disso? Porque não adianta, irmãos, eu tratar os sintomas. Eu sempre repito isso aqui porque eu nunca esqueci disso na minha formação odontológica. Há um princípio. Remove-se a causa, cessa-se os efeitos. Isso é um princípio médico. Então, o que eu preciso pensar é na causa. Ah, doutor, está doendo aqui. Mas qual é a causa dessa dor? Eu preciso ir atrás da causa. Então, o que Davi fez? Eu estou próximo de Deus. Deus está fazendo acontecer na minha vida. Eu tenho falado com Deus, Deus tem respondido-me. Eu tenho visto as vitórias de Deus na minha vida. Mas qual é a causa do povo ainda, apesar de Deus estar abençoando a minha vida e abençoando o povo por tabela, porque isso pode acontecer. Deus pode abençoar-nos por alguém que está entre nós sendo abençoado. Então Deus trabalha dessa maneira. Mas o coração de Davi queria que todo o povo estivesse com a agenda em harmonia, a agenda de Deus. Qual a causa? Pessoal, está faltando a arca. Por quê? Porque lá atrás Deus havia prometido que aquela arca seria o símbolo e a marca da presença de Deus entre o seu povo.
Então aí, Davi começou a trabalhar isso. Seu coração ardeu em direção a isso. Davi buscou saber onde estava, Davi buscou a necessidade, buscou sacerdotes, buscou tudo, para que a arca fosse de novo trazida a Israel, para a cidade de Jerusalém. Então, nessa busca, Davi sofre uma decepção. E é aqui que nós paramos. O desejo de Davi é um desejo legítimo. O desejo de Davi em conduzir o povo à presença de Deus, em trazer Deus para que esse povo pudesse adorá-lo, legítimo isso aí. Não há questionamento nenhum sobre isso. Mas vamos lá então para 2 Samuel. Nós estamos em 2 Samuel. Nós falamos sobre a ardente expectativa de Davi com relação a essa busca, não é? Nós estudamos o verso 2, 1 e 2 do capítulo 6 de 2 Samuel. Muita gente, uma realidade que Deus deu a Davi a bênção de fazer isso. Agora, o desejo de produzir a realidade de Deus, o desejo de trazer Deus para o nosso momento, não pode ser feito sem observância da palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, a gente precisa de um culto mais animado, então vamos fazer um trenzinho aqui para adoração, então vai ficar muito animado. O pessoal vai sair daqui, olha, transpirando, vai ter que chegar em casa, tomar um banho, porque, olha, vai ser um movimento. Eu sei que muita gente queria gostar do trenzinho. Tem certeza disso. Suviar, levantar, como se estivesse torcendo para o Corinthians, ou para o Palmeiras. Mas será que Deus estaria agradando disto? Né? Então isso é que precisa ser feito. Davi se decepcionou. Davi tinha motivação certa de trazer a arca para Jerusalém. Ele tinha o desejo legítimo de centrar o seu povo de novo na presença de Deus entre ele. Mas só que os seus métodos eram defeituosos. E nós estamos vivendo numa época que nós não estamos preocupados com isso. Nós achamos que Deus vai gostar e deduzimos que Ele vai gostar e a gente faz. E pega. Esse é o grande problema. Pega. Por que que pega? Porque tudo quanto adequa ao meu padrão, eu gosto. Tudo quanto foge ao padrão em que estou e exige um pouquinho mais de mim, eu tento fazer corpo mole. E se tem alguém que diz, não precisa ser, pronto, acabou, já deu o que eu estava precisando. O aval para que a minha mediocridade continue. Então, o que Davi fez? Davi não foi bem sucedido. Os métodos que ele usou de transportar a arca resultou na morte de um homem chamado Uzá. Pensa vocês, eu estou promovendo a realidade que para adorar a Deus, para construir a realidade de Deus na vida do povo, e no decorrer de tudo isso alguém morre.
verso 8. Leia o verso 8. É capítulo 6 de 2 Samuel, verso 8. Nós estamos do 3 para frente, mas eu quero ler o 8 para mostrar a reação de Davi. Qualquer um que achar pode ler. Interrompera. Isso. 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 Davi ficou o que, irmãos? Desgostoso. Irritado. Com Deus. Davi diz, como é que pode Deus fazer um negócio desse comigo? Olha o verso 9. Pode ler. Então, olha aqui. Ele agora teve medo do Senhor. Então, o Senhor mata um camarada perto dele. Ele fica desgostoso, perde o pique. E diz assim, olha, eu não posso conviver com Deus desse jeito. Então, irmãos, eu quero, a partir dessas primícias, pensar um pouco com os irmãos sobre isso. Será que a gente não tem muitos dos caminhantes de fé que estão sentados à beira do caminho, da história da IPA, em quase 150 anos de história, eu tenho certeza que tem, absoluta certeza, que tem caminhantes que caminharam conosco, que essa igreja deu a aval da vida espiritual dessas pessoas. E elas estão sentadas no caminho até hoje, porque alguma coisa dessa aconteceu na vida delas, e elas ficaram com medo de Deus, não concordando das ações de Deus, decepcionado com Deus, desgostoso com Deus. Tem certeza disso. E às vezes eu tenho que ouvir a logorreia de algumas dessas pessoas. Logorreia, irmãos, é diarreia de palavras que não fez coisa boa no coração dessas pessoas. Eu tenho cansado. Embora eu já tenha uma descarga automática na cabeça. Fala de descarga, fala da descarga. A minha mente é assim, eu fico lá educadamente ouvindo. Mas está dando descargas automáticas sobre tudo para eu não guardar nada disso. Só aprendeu comigo? Então pode aprender um bom exercício. Logorreia, que é a mesma coisa da diarreia, não é? De descarga. De descarga. Não deixe isso fazer mal a você. Se não acertou lá atrás, é porque alguma coisa, alguma perspectiva do que aconteceu estava errada. E que todos os acontecimentos das nossas vidas, Deus tem controle sobre eles. E eu preciso buscar a perspectiva de Deus daquilo que aconteceu. E quando eu acho a perspectiva de Deus, eu preciso trabalhar de maneira em que eu reencontre essa realidade de Deus. Ontem nós tínhamos 4 seminaristas para vir. E nós tínhamos 3 carros para distribuí-los. E eu escolhi para ficar no carro em que eu estava o Lucas. Porque eu precisava falar com o Lucas algumas realidades em que nós estávamos. O irmão Melo, presbítero, o Fernando, pastor Sidney. Então eu chamei o Lucas para vir conosco. E quando nós estávamos entrando aqui na cidade, eu disse, Lucas, eu preciso te dar uma palavra que estes dias você precisa ficar com isso no coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que têm
seu coração a certeza dos seus propósitos. Não esqueça disso. Porque o que ele pode fazer? Ele tem 19 anos, pode falar, não quero ir mais. Aí vai provar que ele não tinha vocação. Agora, pode não estar provando que ele não tinha vocação. Que ele tinha vocação, mas ele rebelou-se contra o que aconteceu. Às vezes a gente fala, não foi porque ele não teve vocação. Não foi porque ele teve uma atitude incorreta diante do que Deus fez com a vida dele. Porque Deus quis assim. Foi mesmo, irmão? Qual foi a sua atitude quando aconteceu o negócio? É aqui que eu preciso de estar. Porque às vezes a gente joga a culpa sobre que, tá assim porque Deus queria assim. Não, para aí. Qual foi a minha atitude de submissão diante de Deus? De quebrantamento diante de Deus? De buscar a causa, porque Deus barrou isso. Porque eu entendo que Deus barra-nos, irmãos. Barra-nos em todos os nossos aspectos. Nós vamos ver isso aqui, em todos os aspectos das nossas vidas. Qual foi o problema? Que esta realidade de trazer a arca para Jerusalém foi baseada em uma decisão defeituosa. E está no verso 3. Vamos ler lá? O que o verso 3 nos diz do capítulo 6 de 2 Samuel? Então veja, primeira coisa, primeiro problema foi ou Davi esqueceu, ou Davi ignorou a ordem clara de Deus a respeito de como a arca deveria ser transportada. Dois caminhos. Ou eu esqueço. Por isso, irmãos, que quando Deus manda a gente repetir algumas coisas, repita. Repita. Quando Deus fala para mim, Senhor, prega nesse texto de novo. Eu digo, mas Senhor, eu já preguei o ano passado. Embora eu sei que 90% não vai lembrar. Mas o Senhor quer mesmo? Quero. Pregue de novo. Eu prego de novo. Porque às vezes alguma coisa na vida de alguns de nós, Deus quer lembrar-nos sobre algum princípio que eu estou esquecido deles. Outras vezes é porque eu ignoro. Bem, eu sei, pastor, eu sabia desde o início que não. Por que você fez? Me diga, irmãos, eu ignorei. Aquilo que estava já explícito na palavra de Deus, que Deus não queria que fosse feito daquela maneira. Então nós temos, irmãos, e Davi sabia disso, que a arca deveria ser levantada por 2 varas, cada vara atravessada nos anéis que estão lá, e os anéis estão dispostos para que as varas entram, levantadas sobre 2 varas, e que essa arca deveria ser carregada por 4 levitas no ombro. E aqui, se você quiser fazer isso, vamos ver alguns. Êxodo 25, 14 e 15. Números 33. 14, 15, 7 e 9. Vamos lá. Êxodo 25, 14 e 15. Olha aqui. Tá dando a instrução como é que faz. Pega os varões, enfia na argola, que as argolas de ouro, dispostas certinho para que não tenha problema,
em fios varais, um de um lado e do outro. O que mais, minha irmã? Para se levar, então, aquilo vai ser a sustentabilidade daqueles que foram levar a arca, coloque nos ombros e leve. O que mais? Então pronto, está lá, depois põe a vara, põe o maná, são símbolos do mover de Deus, da presença desse Deus na vida do seu povo. Deus deu esta instrução. Irmãos, não tem que inventar moda. Uma vez eu perguntei a um pastor, eu nem sonhava com a igreja presbiteriana de Araraquara. Aliás, eu nunca sonhei com a igreja presbiteriana de Araraquara. Eu fui colocado aqui, né? Eu nunca passei aqui na porta e disse, um dia eu vou ser pastor dessa igreja. Nunca. Né? Não, nem sabia que existia. Então, nunca sonhei com isso. Mas eu tinha um amigo, Adalto Lins. Lembra dele, bem? Adalto Lins, ele foi pastor muitos anos na Paraíba, de uma única igreja. Depois, no final do ministério dele, ele foi ser diretor do Agnes, que é um instituto presbiteriano, uma escola presbiteriana padrão no Recife. Caríssima mensalidade. É do nível do Mackenzie. Então, ele foi ser diretor. Lá ele ficou muito meu amigo. Eu o convidava para pregar na minha igreja em Boa Viagem. Ele tinha uma boa palavra, um bom pastor. E eu gostava de ouvi-lo. E para ouvi-lo, eu tinha que trazê-lo para pregar na minha igreja. E em Boa Viagem nós tínhamos 2 cultos. Nós tínhamos um culto de manhã, depois a escola dominical. Praia normalmente é assim, começa às 10 horas, o pessoal tem que ir à praia primeiro. Então vão à praia, depois tomam um banho e vêm para a igreja. Pensa num pessoal animado, o pessoal da igreja de Boa Viagem. Não tinha gente cochilando 9 horas da manhã. Eles levantavam, faziam a caminhada dele, vinham vermelhinhos alguns já. Você notava que ele tinha ido à praia. É cultura, está ali encostadinho, 3 quarteirões, né? 7 quarteirões a igreja de Boa Viagem, da praia. E a maioria mora ali em Boa Viagem. Então, tinha um culto às 10 horas. E eu gostava de convidar o reverendo Adalto para ele pregar nesse culto das 10, para eu ouvi-lo. Porque ele tem até hoje, ele é um exímio pregador. Então, eu fiz para ele uma pergunta. Eu disse para ele assim, isso, irmãos, foi em 99. Pastor, qual o segredo de pastorear? Eu mal sabia que o ano seguinte eu viria para cá e passaria todos esses anos aqui, que jamais passou na minha cabeça ficar tanto tempo na mesma igreja como eu estou com vocês. Meu alvo era 3 anos, 4 no máximo, eu queria ir embora. Né? A hora que começasse a coisa, eu já estava embora. Eu perguntei para ele, pastor, qual o segredo de ficar tantos anos na igreja? Ele falou, Ezequiel, não invente moda. Pegue a Bíblia e faça do jeito que Deus mandou. Não invente moda. Se você inventar moda, você vai cair fora logo, que são seus projetos. Não invente moda. Eu não gosto de inventar moda. Vocês sabem disso que eu não gosto. Não gosto de inventar moda. Eu gosto de fazer do jeitinho que Deus diz que é para fazer. E ainda assim, eu vou correr risco de alguém não gostar. Mas não tem problema. Não tem nenhum problema não gostar do que Deus quer que seja feito. Né? Então, Deus disse, faça desse jeito, não tire, está explícito aí. Não tire as varas e mantenha-as lá. Agora, Deus diz assim, sabe pessoal o que vai acontecer? Eu estou, dentre a tribo de levitas, eu estou escolhendo uma família, para que esta família se encarregue, de geração após geração, de carregar a arca. De carregar a arca. Sabe uma das coisas que eu gostaria de ter tido um filho e só não tive por minha própria causa mesmo? Porque a Simone queria ter um menino.
não importa quantas meninas viessem para que isso pudesse acontecer. E esse foi o que arrepiou a minha alma. Porque eu já vi sabendo assim, tentou 5 vezes para depois ver o menino. Aí eu estava perdido. Aí imaginou 5 Letícia, 5 Lívia, que parece com a mãe. Não, estou falando fisicamente, estou falando para buzinar na cabeça do pai. E o pobrezinho do filho, que vai ser o caçula, mimado, ainda vai me encher a paciência. Não pensei nisso. Eu pensei na situação que não dava mesmo para ter mais filhos. Mas eu queria que esse filho, ter um filho, se ele tivesse a vocação de continuar, eu iria dizer para ele como que o pastorado significa. A responsabilidade, seu legado, um punhado de coisas eu ia passar para ele, para que ele fosse um pastorzaço. E aí, os meus netos, bisnetos que poderiam vir e continuar sendo pastores. Mas não foi assim, não tem nenhuma mágoa com Deus, porque a culpa foi minha mesmo, eu não quis ter mais filhos. Tudo bem. Mas imaginaram essa família? Uma família escolhida por Deus, que só eles pensam no privilégio. É a mesma coisa do privilégio de se ser pastor. Eles são os encarregados de conduzir Deus. Porque aquela caixa, para o povo de Israel, era a presença de Deus. Por isso que Davi queria buscá-la de volta. Estava faltando Deus, o que marcava o símbolo da presença de Deus. Já pensou essa família? Filho, cresça, querido. Cresça. Está vendo ali o seu primo? Está vendo lá o seu tio carregando? Então, você é o sucessor 18º da sucessão, ou 20º, não importa. Aquele menino ia crescer com a reverência àquela caixa. Aquele menino olhar para aquela caixa, a sua alma iria arrepiar. Não parava um pelo sobre o corpo daquele menino que não batesse continência ao passar essa arca. Porque ali estava passando o seu Deus, o qual ele iria carregá-lo. Qualquer dia desse, não importa. Se ele tivesse 40, 50, 60, não importa a idade que ele ia pôr, que ele era um da fila para chegar naquele momento para assumir aquilo. É isso que Deus criou. Ele diz, aqui está a minha presença e tem pessoas que eu escolho. É esse o peso que cai sobre cada um daqueles que são chamados para serem pastores. Nós conduzimos a graça de Deus até as pessoas. No exercício sacerdotal, eu trago vocês à presença de Deus. No exercício profético, eu trago Deus até a presença de vocês. Isso é um privilégio indizível. Indizível. Eu faria de novo, sofreria tudo que eu sofri, por este privilégio de se ser um que represente o Senhor. Faria tudo de novo. Não prestaria odontologia de novo, mas faria teologia de novo. Me esmeraria muito mais do que eu fiz no aprendizado no seminário. Aproveitaria aquelas pessoas tão preciosas que Deus colocou no meu coração, na minha vida, muito mais do que eu fiz. Não faço melhor, irmãos, porque eu não os aproveitei. Eu não consegui sugar tudo que eu poderia ter sugado. Daqueles homens tão fantásticos que já não estão mais nesse planeta. Mas isso é um privilégio. Vamos olhar lá em Números, como é que Deus faz isso. Números capítulo 3, verso 30.
Mas, irmãos, uma das coisas que me dá muita tranquilidade e muita alegria no coração, embora não tenha um filho para continuar sendo pastor, mas eu tenho várias ovelhas que estão sendo pastores. Na história da igreja presbiteriana de Araraquara, nunca, na sua história, se enviou tantos missionários e pastores como nessas 2 décadas que eu estou aqui. E eu tenho a impressão que Deus vai trabalhar esses meninos, Fernando, Everton, todos esses que estão indo, Adriano, Lucas, todos estes, e os que virão ainda, Vinícius, Dória, Rafael Bedburi. Cadê a Rose? Não veio? Sérgio está aqui. Mas eu queria falar para ela mesmo, queria dar uma pisadinha, viu, Rafa? Você já está. Esses meninos cresceram no meu pastorado. Então, eu tenho o privilégio de passar para eles, e eu não posso ser tutor de todo mundo. Mas de um deles, por exemplo, o Fernando termina agora esse ano, e eu devo ser tutor dele. Ordenado, ele está por conta dele. E aí eu fico livre. Próximo da igreja que for aprovado pelo presbitério, eu vou ser o tutor dele. Não sei se é o Lucas, se é o Vinícius, se é o Rafa, não sei. É um desses, o que vier é você. Então eu vou tentar, e tenho feito isso com o Fernando. Às vezes com palavras duras, não é? Uma vez o Fernando, você me dá a liberdade, Fernando, de falar isso, porque isso é uma crise que todos nós temos. O Fernando diz, pastor, não dá para ficar aqui mais, estou indo embora. O que eu faço para ir embora? Aí eu deixei o e-mail dele, aí tem toda uma história que não compete contar. Aí deixei o e-mail dele e dormir. Eu imagino assim a cabeça desse cara lá, querendo vir embora, tudo dando o contrário, e etc, etc, etc. Eu falei, rapaz, como será a cabeça dele esperando a resposta, abrindo o e-mail toda hora para saber se eu mandei alguma resposta? Eu fiquei em silêncio. Eu não sei se ele ligou, às vezes ele liga ao celular da Simone, eu não estou em casa, ele liga, não atende, eu falo, rapaz, cadê esse cara? Ele não quer falar comigo, né? Me abandonou. Aí eu orei, pensei, dormi sobre o problema, nunca respondo para ele no mesmo dia. E se eu posso, eu não respondo para ninguém no mesmo dia. Se dormir sobre isso. Aí eu mandei um e-mail para ele assim, Fernando, não sei se faltar alguma coisa, mas o conteúdo é isso, porque já tem muito tempo, né, Fernando? Eu disse assim, Fernando, se eu tivesse desistido do ministério, com os mesmos problemas que você teve aí, eu passei coisa do mesmo nível com você. Se você ficar aí, você vai provar para mim que é vocacionado. Se você não ficar, é prova de que você não foi chamado para esse negócio. Em outras palavras, escrevi, foi grande aquele e-mail. Você tem que imprimir aquilo e pôr num quadro e guardar. Porque eu tenho gravado. Aí, irmãos, mandei para ele. Claro que todo aquele discurso, né? Claro que você vai, depois você bate, assopra, né? Não anestesia não, viu, irmãos médicos? Não anestesia, a pancada tem que ser nua e crua. Então dá a pancada, depois assopra, mandei. Aí demorou um pouquinho. Aí ele mandou, falou assim, pastor, estou decidido, eu conversei com a Cris, nós oramos, estou ficando, vou ficar. Pronto, terminando o seminário. Então, a gente precisa de entender isso, né? E para mim é um privilégio pastoreá-los. Eles vão, como muitos fazem, como diz o pastor Ezequiel, como o senhor sempre fala. Então isso é importante. Há um legado que esses irmãos estão carregando no coração. Vamos ler aí? Que eu quero parar aqui. Pode ler. Números 3:30. Qualquer um pode ler.
Pronto, aqui ele começa todo o processo, dizendo da função. Mas se você quiser ler todo o capítulo, você vai ler a questão dos coatitas. Aí ele está estabelecendo quem é que vai coordenar o trabalho da família. Aí, 14 e 15. Números mesmo. A menos que está errado aqui, Rutinho. Não é. Números 14 e 15, é isso aí? Está errado. Pois é, mas aí, só leu qual? Não, não. Números 14, verso 15. Não tem? É isso que você leu. Não é isso. Mas leia 7 e 9. Está errado aqui, alguma coisa foi digitada errado. Não, esse aí foi anterior, estou em números. Eu já estou lá porque foi aqui que foi o problema. Eu já achei o problema. O problema foi que eu repeti o mesmo capítulo, o mesmo versículo em números. Então esquece. Isso é uma falha, né, do computador aqui. Esquece que na próxima vez eu trago outro versículo. 7 e 9. Eu achei, foi bom o senhor ter lido, irmão Vanderlei, que é aqui que foi o problema. 7 e 9. O que diz? Isso. Isso. Então veja. Então agora eles tinham um privilégio, até porque eles trabalhavam levando sobre os ombros a presença de Deus, falando santuário. Quer dizer, é onde Deus está. Então eles iam carregar isso nas costas. O que eu vou aprender, irmãos, com isso? Davi fez bons planos. Davi viu a necessidade das pessoas. Davi fez boas preparações. Mas ele se recusou a fazê-lo da maneira de Deus. Ele inventou moda. Será que ele não pensou assim como muitos têm pensado hoje, esse negócio está retrógrado? Esse negócio de abrir a Bíblia e pregar, esse negócio já não pega mais. Será que nós não estamos querendo fazer com bons planos, boas preparações, até boas motivações, legítimas? Será que a gente não está querendo inventar alguma coisa? Porque aquilo que Deus mandou parece que está caducando. Eu já disse aqui para vocês que teve eu falei no culto à noite, e o Fernando está familiarizado com isso, porque ele está terminando essa área. Surgiu um pastor chamado Bultmann. Foi Bultmann mesmo? Foi Bultmann. Ele diz o seguinte: para o homem moderno compreender a Bíblia e aceitá-la, nós precisamos desmitologizá-la. Ou seja, tirar os mitos. E quais eram os mitos? Os milagres de Jesus para ele. Porque eram coisas que a razão não conseguia captar, conceber. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo da mesma maneira. Para o pessoal ouvir. Olha, pastor, não dá para ninguém ouvir assim. Dá. É assim que Deus diz que é para fazer. Medite na minha palavra. Fale todo o tempo. Fora de tempo, em tempo. Fale todo o tempo. Testemunhe, fale. Porque o crer vai ver pelo ouvir. Continue falando.
Ah, não dá mais para falar. Dá, fale. Palavra de... E eu estou dizendo uma parte. Quantas partes nós estamos não querendo fazer da maneira de Deus, porque nós julgamos tão sabidos, na era da cibernética, da conquista cósmica, achando que os métodos de Deus não servem mais. E aí, irmãos, pagamos um alto preço por nossas decisões incoerentes com aquilo que Deus quer. Davi pagou um alto preço. Ele viu morrer um jovem que não precisava ter morrido. Então vamos parar para pensar. O que é que nós temos feito, que temos tentado mudar aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida? É claro que é muito mais bonito um carrinho novo, bem feitinho, do que carregar. É estranho, né? Carregando de 4. Até o exército carregando o caixão é bonito. Força Armada carregando o caixão fica bonito, aquele passo fúnebre. Eu acho aquilo lindo. Agora, às vezes, nós não queremos fazer porque não cabe mais na cabeça dos jovens hoje. Aí os pais, com a pretensão de que vão fazer diferente para o jovem ficar, aí o jovem vai embora exatamente pelo diferente que você fez. Precisamos aprender, irmãos, que as coisas para serem bem-sucedidas precisam ser feitas da maneira de Deus. Na minha, na sua casa, na igreja. Porque se não for assim, irmãos, não vai. Então, a primeira lição é essa. Recusamos, às vezes, por esquecimento e ignorância, fazer da maneira de Deus. E uma das coisas boas, irmãos, de fazer da maneira de Deus, é estudar a sua palavra. Porque só assim eu vou saber como é que Deus quer que seja feito. Né? Procurar aqueles caminhantes de fé com mais experiência, para que assim seja feito. Vamos, irmãos, tivemos 20 conexões, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Criciúma, São Paulo, Pittsburgh, Londres, Nova York e esse aqui é francês, hein? Bahia. Ah, obrigado, irmãos. É França? É? Então temos aí 4 conexões internacionais. Tá certo, irmã. Como também tem Pittsburgh nos Estados Unidos. Então, isso aí mesmo. Então tá aí. Se não for França, é Paraíba. De qualquer maneira, um abraço a todos que estão conosco conectados. O Coral Betel vai sair para Catanduva hoje, às 15 horas. É um trabalho especial. 15? 15h30? 3 às 15h30. Aqui está 15. Mas tudo bem. Mudaram lá, às 15h30. Fazer um trabalho especial lá com o nosso irmão. Vamos agora, irmãos, nós temos um momento aí para vermos o que é feito no Ministério Dorcas. E, irmãs, está lá embaixo, exposto o trabalho. Dê uma descidinha rápida lá. Se você quiser levar alguma coisa, tá, eu acho que tem alguma coisa à venda. Tem alguma coisa à venda? Não tem, André? Então você pode, olha, é uma preciosidade. Eu já comprei avental, dei de presente para filho. Ó, é uma beleza. Tem muita novidade, o pessoal é criativo demais. Então passa lá e dá uma olhadinha. O que foi que eles te deram bem criativo essa semana? Alguém fez para você? Ah, sim, um avental que a Simone
apareceu procurando os prendedores lá de casa, sumiu todos os prendedores. Aí quando eu vejo, tem um negócio bonito lá, que você vai prender a roupa, que ele fica como um avental preso, você põe isso ali e vai prendendo sem problema, né? Então, às vezes eu faço isso em casa, irmãos. Então, tudo isso lá embaixo para você levar para casa como novidade criativa e prática para facilitar a sua vida. Vamos lá. Vamos passar aí, irmão Valdir. Irmã Elmir, é uma alegria ter a senhora de volta. Tá? Que Deus abençoe ricamente. Depois desse tranco, Deus abençoe. Tá bom? Irmã Elmir não estava com condições de vir à igreja, mas agora ela já está bem. Não, nós vamos cantar não, irmãos. É porque está atrás ali? Olívia, é você lá, se não me falha a memória, lá se eu não estou... Não vai sair? Tem som? Tem? Não. Só foto. Então pode passar, irmão Valdir. Não é ainda, hein? É porque nós estamos tendo um problema, irmãos, com o computador que transmite. Por isso que às vezes a gente compra uma coisa muito chique, aí depois não tem como. Todos nós estamos sabendo que o senhor está perdido aí, irmão Paulinho. O mouse está correndo, o cara fala, qual dessas aqui eu vou? Se não der, a gente passa a noite. Lá já mudou de computador. Não vai dar? Então a gente passa a noite. Não dá, irmão Valdir? Travou? Então vamos para a noite então, viu, Andréia? Vamos então nos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Fernando, vem cá, meu irmão. Vou pedir o Fernando para nos dirigir a Deus numa oração. Agradecendo a Deus pela bênção. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para ouvirmos a tua palavra, para sermos edificados e transformados por ela. Obrigado por esse tempo precioso, pelos ensinamentos dados. Amém, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando durante esse dia. Amém, Pai. E nos traga de volta para a tua casa em paz, para podermos te louvar, agradecer o teu santo nome. Amém, E continuarmos caminhando com o Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.